Tudo bem por aí? Tá tudo Ah, bem, sim. vamos caminhando, né? Vamos caminhando a cada É, dia, um dia, pensando no momento, no dia em que estamos vivendo. É assim que a gente deve prosseguir. Parabéns para quem está com câmera ligada. Vocês receberam ontem um vídeo que o Fábio colocou em cada grupo, onde tem algumas frases ali. É um vídeo bem animado, por sinal, mas que é preciso fazer a leitura de cada frase que tem ali. E uma delas é manter a câmera ligada durante a aula. Então, parabenizo aí Esther, sempre Esther com câmera ligada, muito bem. E uniformizada, olha que bacana. Ana Clara, uniformizada, bacana. Foi colocado lá, para estar com o uniforme, eu também estou. Para estar com o uniforme ou uma blusa adequada, né? Não foi assim exigência do uniforme, mas ele colocou opcional aí. Muito bem, Maria Clara, câmera ligada, Bruno também, Amanda, câmera ligada, Tainá, câmera ligada. Apenas esses que eu mencionei o nome. Eu peço que os outros, por favor, que liguem câmera, é fundamental aí, Luiz Felipe, joia. Quem mais? Poucos com câmera ligada. E quinta-feira nós vamos ter conselho de classe junto ao Fábio, uma reunião onde teremos que ser rigorosos nisso, hein, nono ano. Muito cuidado, porque a dificuldade, às vezes, do aluno é de seguir regras dentro dessa idade aí danadinha de vocês, tendo essa dificuldade de seguir regras, de colocar limites. E quando a escola propõe como regra, já é a terceira vez que ele coloca isso, hein? Há muito tempo atrás, logo no início de nossas aulas à distância, ele colocou como na importância de ligar câmera. Depois, a segunda foi, ele fez uma campanha de conscientização, né? Meio que na diversão, não deixe o professor sozinho. Agora, a terceira, vamos ter que pensar, repensar aí. Quem tem dificuldades em ligar câmera vai ter que avisar o diretor. Na primeira vez que ele anunciou isso, ele já tinha feito esse pedido. Então, voltou a fazer o mesmo pedido, então requer atenção da parte de vocês. Muito bem, Isabela, Ana Caroline, câmera ligada, Ana Luísa também. Deixa eu ver mais quem. Luiz Felipe já falei, Maria Clara já falei, eu acho, né? Muito bem. Vou aqui fazendo a chamada e ao mesmo tempo olhando aí vocês. Quem não está, não tem nem foto, cadê a foto? Tá só o nome aparecendo para mim, câmera ligada ou a foto de perfil, ok? E ninguém com apelidos, foi falado lá, é o nome correto, tá bom? Então, nós vamos iniciar. Temos poucos alunos aí, mas a gente precisa conversar um pouquinho, rever alguns pontos importantes, fundamentais, e passar um outro gênero textual aqui no slide e conversar um pouco, tá? Vamos ver o que vai dar tempo em um tempinho aí de aula com isso tudo que eu tenho que falar com vocês. Primeiro, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, por estarmos aqui em mais um dia, início de mês, um novo mês começando, onde a gente pede forças para o nosso Deus, a gente pede luz, proteção, bênçãos para a nossa vida. Vocês estão numa semana se preparando para simulado, então que vocês possam fazer com tranquilidade, serenidade, responsabilidade, que exerçam mesmo a função de ser estudantes neste momento em preparação para simulado. Uma boa sorte eu desejo a vocês, já que a gente não se encontra mais durante a semana. Então, neste momento final de oração, eu coloco a vida de vocês, a vida de todas as famílias e seus familiares. Se alguém tiver alguma intenção, que coloque neste momento no seu coração, elevando a Deus, né, sem ter preguiça, sem estar deitado e sim sentado neste momento de oração antes da nossa aula. Agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, porque é o Deus de amor e Ele nunca quer o nosso mal, Ele só quer o nosso bem e a nossa felicidade.
Então, a gente pede a Ele que combata esse vírus, né? Que a força da nossa oração, da força da nossa energia positiva junto ao nosso Deus, que combata esse mal, que combata esse vírus, para que possamos ter uma vida razoável, né? Normal, normal, acredito que vai demorar, mas que a gente possa sair com mais tranquilidade. Amém? Amém? Amém. 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 É isso aí, amém. Amém. Então, joia. Então, nós vamos começar a aula. Oi, Esther, que bom te ver, Esther. Muito bom te ver, de verdade, ó. Fiquei feliz em te ver aí com câmera ligada. Linda. Olha, eu andei cobrando uns alunos no grupo, eu acho super desagradável, mas é o único meio que nós professores temos de lembrá-los. Temos o privado, mas se torna cansativo. Embora o privado me cansou com alguns alunos, tá? Vou ser sincera com vocês e já estou falando com o Fábio isso. Redação está se tornando difícil, pois os alunos, quando eu falo os alunos, são alguns alunos, não se comprometem com o prazo. Nono ano, vocês não são tão novos mais, né? Vocês estão se preparando, a gente tem que pensar no além, para ir para um ensino médio. Tem que ter entre vocês, embora toda essa dificuldade, tem que ter a responsabilidade. Então, eu tenho, olhem só, da Cezanne, eu tenho alunos que não fizeram da Cezanne. A arte de rua, tenho alunos que ainda não fizeram o texto argumentativo dissertativo da arte de rua. E hoje, olha bem, e de hoje já encerra o prazo do uso de tecnologias, que é um outro texto dissertativo argumentativo. Que eu vou dizer a vocês que eu vou abrir sem tirar pontos e sem diminuir pontos. Este de hoje, que seria o prazo de hoje, eu vou estender até sexta-feira, tá bom? Ou melhor, pode ir até o final de semana, com esse mesmo valor, 20 pontos, tá? Então, parabéns para os que do prazo que termina hoje, que é do uso de tecnologias. Eu quero parabenizar os alunos do nono ano A, que já fizeram, já me entregaram. O Gustavo, o Luiz Felipe, a Marcela e a Virna. Da Virna eu já corrigi e já devolvi para ela. Do Gustavo, Luiz Felipe e da Marcela ainda não deu tempo de corrigir, porque eu ainda estou lá no da Cezanne e no da arte de rua, com os atrasados. Do nono ano B, os que já fizeram, que o prazo terminaria hoje, conforme combinado. Davi Siqueira, parabéns. Júlia Mendonça, parabéns. Maria Clara e Tainá, parabéns para esses que já entregaram. Eu ainda não corrigi nenhum do nono ano B, tá? Mas já dei aqui a bolinha que já fizeram, já vi que já fizeram. Então, parabenizo, esses estão livres das tarefas de redação. Isso que vocês têm que colocar no pensamento. Opa, vou fazer este para ficar livre, vou para outro conteúdo, vou para outra matéria, vou para outra disciplina, para vocês se organizarem. Agora, o da Cezanne e da arte de rua, os alunos não me procuraram. Coloquei lá no grupo, uns me procuraram e enviaram, outros nem sequer procuraram. Então, eu vejo como um desinteresse por completo. Eu vejo como desinteresse. Tem as dificuldades de se organizar? Tem. Mas se você não é muito organizado, mas tem um interesse, fica fácil. Agora, se você não tem o interesse, nada vai facilitar o processo de vocês, gente, porque as notas estão sendo dadas, recuperação estão sendo feitas, não é? Então, não está assim, a gente não está aqui, cada professor fazendo o possível para nada, nós estamos dando aula como se estivéssemos normalmente, ou pior ainda, né? Estamos trabalhando o dobro. Então, esses recadinhos eu precisava dar, importantíssimo para vocês sobre o prazo, ok? Agora, isso aqui é um puxãozinho de orelha que eu preciso também. Plágio é proibido, tá, gente? Se cada um vai montar um texto dissertativo argumentativo,
você precisa pegar alguns dados da internet, precisa, você tem que pesquisar sobre o tema, para você elaborar sua tese, tem que saber para poder trabalhar. Só que a partir do momento que eu copio tudinho da internet, sem nem pelo menos colocar o entre aspas, porque entre aspas você está tirando da internet. E quando você tira da internet, não pode ser um texto longo, é apenas uma frase, né, de algum especialista ou de algum de uma série, tira lá uma frasezinha, põe entre aspas. Agora, tirar o parágrafo todo ou a redação toda da internet, isso é proibido. E eu comuniquei no grupo e vou ter que ser rigorosa nisso, tá? Porque ensino médio é zero na certa, dá para a gente perceber. Alguns até eu procurei, né, aqui ver direitinho dentro do site, coloquei lá o site que o aluno registrou, que o aluno tirou, então eu preciso ser rigorosa nisso para que vocês, quando vocês forem para o ensino médio, que está bem perto desse momento, né, vocês não sintam lá. Ok? Esse recadinho, tipo um puxãozinho de leve de orelha para alertá-los. Nem todos precisariam ouvir isso, né? Mas quem tirou nota bem baixa sabe muito bem, tanto que nem me procurou no privado para fazer qualquer justificativa. Então, fui colocando lá o site. Dei nota 6, valendo 20, mas do contrário, se permanecer, se continuar assim, vai ser 0, tá? O primeiro foi um aviso. Agora, para hoje, vamos pensar assim, no texto dissertativo, argumentativo, nós vamos dar uma paradinha nele, tá? Eu quero só alertá-los, quem ainda não fez o da tecnologia, o uso da tecnologia, que ainda vai trabalhar, que fiquem atentos aos slides, na introdução, como desenvolver, a gente tem que ter 2 parágrafos para esse desenvolvimento. Tem aluno ainda que ontem eu fui corrigir, fazendo apenas 1 parágrafo. Não pode, a estrutura do texto dissertativo, argumentativo, são 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? E a conclusão, que ainda temos que ter cuidado com a conclusão. E hoje eu vou passar para vocês um artigo de opinião. Vocês estão com um caderno de produção textual pertinho aí? Conforme eu já pedi, todas as aulas de redação, que vocês estejam com um caderno de produção textual por perto. Na página 24 é o capítulo 11. Pulei alguns. Se vocês olharem, talvez depois eu até volte, tá? Eu pulei dentro deste bimestre, ó, o capítulo 6 nós fizemos, o capítulo 7, que é conto policial, eu pulei. O capítulo 8, que é roteiro de filme publicitário, eu também pulei. Mas se sobrar dias adiante, eu volto nesses capítulos, tá? Porque eu queria prosseguir, dar continuidade ao texto dissertativo argumentativo. Aí pulei para o capítulo 9, que vocês fizeram, o texto dissertativo argumentativo, que estão fazendo, né? Sobre o uso de tecnologia no cotidiano. Pulei o capítulo 10, que é verbete de enciclopédia, e fui para o capítulo 11. Por que eu pulei o 10? Porque o capítulo 11 é só para dar um pouquinho de continuidade ao texto dissertativo argumentativo, embora seja estrutura diferente, tá? Bem diferente, mas também tem algo parecido, porque você precisa usar argumentos, você precisa usar opinião, né? Um estilo mais pessoal de se colocar. Então, não tem muitos slides de artigo de opinião. Só um instantinho que vamos ver aqui. Só um lembrete, olha, não me perguntem no privado qual é o meu e-mail. Vocês têm o meu e-mail aí no slide. Antes de me perguntarem no privado, tenho falado isso várias vezes. Olhem primeiro os slides. O slide ele está na sala de aula do SAS, mas na disciplina de língua portuguesa, tá? Porque não tem específico para a redação. Não me lembro se eu falei isso para vocês, mas está específico lá. E só um lembrete, na outra semana
Epa, né? Primeiro de... Epa, coloquei data errada aqui, só um instantinho. É dia 8 de setembro, 8/9, né? Na outra semana, na hora da nossa aula, vamos ver aqui, aqui eu mudei. Então, veja bem o quadrinho, só retornando aqui. Retornando o quadrinho. Olha, para vocês se organizarem, eu pedi para que vocês copiassem num caderno de produção textual, pedi semana passada, e aí tem a organização do nosso quadro de produções do terceiro bimestre. Então, Cezanne, olha lá, arte de rua, mocinha ou vilã, que é o texto dissertativo argumentativo. O próximo para esta semana, que é o uso de tecnologias no cotidiano. O teste do livro na outra semana, dia 8 de setembro, na hora da nossa aula. E o artigo de opinião que eu vou dar hoje, mas que vocês podem entregar, olha lá, até o dia 15 de setembro, tá? Então, vocês têm a outra semana para entregar. E nós vamos concluir o terceiro bimestre com essas atividades. Se sobrar tempo, eu já entro em outro gênero textual já para o quarto bimestre, tá? Mas o terceiro bimestre, o fechamento das notas, o quadro das atividades é esse. Só para lembrar vocês, tá? Fiquem atentos, não estejam dormindo aí deitados, não, estejam sentados e atentos. Então, aí do livro já falamos, então vamos voltar aqui no conteúdo, um novo gênero textual, artigo de opinião. Deixa eu mudar a data aqui, que hoje é dia 1º de setembro, né? Só um instantinho. Ok? Quem pode ler, tem pouquinha coisa para a gente ler sobre esse gênero textual. Quem pode ler esse parágrafo, por favor? Posso ler? Pode, Esther. É um texto dissertativo argumentativo no qual o autor apresenta determinado ponto de vista sobre algum tema. Circula nos meios de comunicação, como em jornais e revistas, em versões impressas e online, abordando frequentemente temas da atualidade. A argumentação é um principal recurso utilizado em sua construção. Esses textos têm um caráter e um estilo mais pessoal, podendo ser escritos em primeira ou terceira pessoa. Olha bem a diferença do dissertativo argumentativo por completo na estrutura. Na estrutura correta, eu não posso usar em primeira pessoa lá no dissertativo argumentativo dentro da estrutura. Mas o artigo de opinião está dentro de numa parte da estrutura. Você pode fazer uma introdução e um desenvolvimento, colocando aí a sua opinião dentro das propostas que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Mas a diferença é exatamente essa daí, ó. Não tem a primeira pessoa. O artigo de opinião, você dá a sua opinião, tem a primeira pessoa, ok? O próximo, quem pode ler, por favor? Quem pode ler, por favor? Eu posso, professora. Então, leia, Brenda, obrigada. Esse tipo de texto apresenta um ponto de vista fundamentado em relação a determinado assunto ou tema e tem intenção de persuadir o leitor a assumir a mesma opinião de quem produziu o texto. Obrigada, Brenda. O que seria persuadir, hein? O que é persuadir? Induzir, não é? Induzir, convencer, né? Induzir alguém a fazer algo, convencer, no caso aqui, o leitor. Então, nós vamos ler as duas propostas que tem do artigo de opinião. Eu vou passar aqui, abrir na apostila, mas é a apostila 3 de vocês, um artigo de opinião, um exemplo de artigo de opinião. Se vocês estiverem por perto, a apostila 3, ótimo. Se não estiverem aí por perto, eu vou abrir aqui no slide, tá bom? Mas para a gente ter uma noção como que a gente providencia, como que a gente produz um artigo de opinião. Aí, apenas esses slides, deixa eu ver aqui o que tem mais aqui.
Ah, não. Aqui tem as produções do bimestre, todas dadas e os prazos dados para entrega. Porque artigos de opinião são só esses 2 slides, são bem pouquinho mesmo para o que é importante vocês saberem da característica dele. A própria palavra já diz, opinião. Então, você vai falar o seu ponto de vista, o que você acha, da forma como você vai expressar aí o assunto, o tema que vocês vão escolher. No caderno de produção textual, tem 2 propostas em que vocês vão escolher uma. Quem está com um caderno aí que possa ler a proposta 1, por favor? Eu posso ler. Obrigada, Tainá. Proposta 1. Uma questão em debate atualmente no mundo e no Brasil é o uso de materiais plásticos. Algumas cidades já proibiram o uso de canudinhos plásticos e outras tomam medidas para diminuir a utilização e o consequente descarte de materiais plásticos no meio ambiente. Qual sua opinião sobre isso? É possível reduzir o uso de plástico em nossa sociedade? Há outra forma de evitar ou diminuir os danos ambientais causados por esse material? Escreva um artigo expressando a sua opinião. Olha bem a proposta número 1. Claro que antes de você expressar a sua opinião, você vai colocar um pouquinho sobre esse assunto, né? Dos materiais plásticos, o que acontece no ambiente, o que você sabe sobre este assunto, você pode registrar no primeiro parágrafo. E o segundo parágrafo, colocar aí, respondendo essas perguntinhas aí, qual a sua opinião? É possível reduzir o uso de plástico em nossa sociedade? E assim vocês colocam muitos assuntos, vocês podem desenvolver dentro dessa proposta 1. Agora, um outro aluno que possa ler, obrigada, Tainá. Um outro aluno que possa ler a proposta 2, por favor. Posso ler, professora? Pode, Amanda, obrigada. A moda vem e vai. Você já deve ter ouvido essa expressão. O fato é que a moda é capaz de influenciar comportamentos e hábitos de consumo. Como isso afeta os adolescentes? Expresse a sua opinião em um artigo para o jornal da sua escola. Então, da mesma forma que eu expliquei a proposta 1, da mesma estrutura, vocês vão fazer a proposta 2. Primeiro vai falar sobre o fato aí, a moda, né, que vem e vai. Quanta coisa a gente pode colocar aí, registrar no primeiro parágrafo sobre o fato da moda vai e vem mesmo, né? Do jeito que ela... quantas roupas de hoje em dia, que há muitos anos atrás foram usadas, que hoje elas voltaram fazendo parte da moda. E assim por diante. É capaz de influenciar comportamentos e hábitos de consumo, muito pode ser falado sobre isso, vocês sabem muito bem, vivenciam isso. Como isso afeta os adolescentes, os jovens, as pessoas em geral, a própria sociedade. Aí vocês podem desenvolver dentro da imaginação, dentro da criatividade, dentro das pesquisas realizadas. Vocês podem citar no artigo de opinião exemplos, pesquisas, enfim, né? Trabalhe a sua opinião aí, os seus argumentos. Olha bem, a argumentação é o principal recurso utilizado em sua construção. Vocês já estão aprendendo, aliás, eu quero até parabenizar, tá? Eu já vi uma melhora no texto dissertativo argumentativo, uma melhora imensa de alunos. Eu estava até comparando uma produção do mesmo aluno que fez de um artigo de opinião que nós já fizemos, eu acho que é o terceiro. Começamos no bimestre passado, não sei se é o terceiro ou já é o quarto que vocês estão realizando, né? E não é fácil de você aprender a estrutura desse gênero textual e fazer conforme seguindo a estrutura. Ele não é fácil, mas eu já quero parabenizar. Tanto que alguns foram recebendo no e-mail, parabéns, né? Então é sinal que deram uma melhorada, um entendimento maior desse gênero. Então, um artigo de opinião vai só
complementar. Você já tem noção do que é argumento, que é o ponto de vista, que é a sua ideia, que é a sua opinião. Então, você vai trabalhar esse ponto de vista, esta ideia, esta argumentação, num artigo de opinião. Tudo bem até aqui, nono ano? Tudo bem? Digam alguma coisa para eu não ficar falando sozinha aqui, né? Tá tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem. Sim, ok, obrigada. Agora eu peço quem tem a apostila capítulo 3 não, apostila 3, logo no primeiro capítulo, a Giovana em português, ela já entrou no capítulo 11, nessa apostila 3? Alguém pode me responder, por favor? Já. Já? Oh, que beleza! Ela está em que página aí na apostila 3? Ela tá dando sobre a crase. Ah, ela Na página entrou... 13. Tá na página Ela 13. vocês estão trabalhando o CRAS, o emprego da CRAS, quando se usa CRAS, quando não se usa CRAS, quando ela é facultativa. Então, tem que aprender bem essas regrinhas de CRAS para depois vocês trabalharem nos textos, né? Aplicarem essa parte gramatical nos textos. Ela falou um pouquinho sobre o início desse capítulo, que inicia com o debate eleitoral. Ela chegou a falar alguma coisa para vocês? Ou não? Não. Não, ela só entrou com a parte gramatical, é isso? É, Ana Carolina, é isso? Sim, obrigada. Isso mesmo. Joia, obrigada, alunos. É só para eu ter uma noção aí, porque a parte textual de interpretação aí é de português, né? Então, como é com ela, então a gente pode rever rapidinho. Nós, para chegar no artigo de opinião, tem comparando debate, que o debate... O que é um debate? Falem para mim. Vocês já assistiram ou já participaram em aula de alguma disciplina que tenha proporcionado um debate? Já participaram? Já. Já, Um sim. pouquinho. E o que é um debate? Hein? O que é um debate? Professora, eu não sei explicar muito bem. São, tipo, Ó, dois professora, eu posso tentar grupos que explicar. comentam sobre o mesmo assunto, só que têm Vou opiniões falar. diferentes. Não precisa ser necessariamente um grupo. Olha bem, o debate, a pessoa expõe as suas ideias, né? Por exemplo, um debate num trabalho que um professor pediu para vocês pesquisarem. Você vai debater, você vai falar as suas ideias, o que você pesquisou, o que você fez, o que você trabalhou, vai defender aquelas suas ideias. Um outro de contrapartida, né? Ele pode ser, como eu disse, contrapartida, pode ser contra as suas ideias. Então, eu sou a favor e o outro é contra. Então, tem um tempo para eu falar, o outro tem que respeitar esse tempo. É igual um debate eleitoral, que no início desse capítulo fala sobre um debate eleitoral. Se vocês já assistiram a um debate eleitoral? Hein? O último foi para a nossa presidência, né? Tivemos lá vários candidatos em que, não sei se vocês assistiram ou acompanharam algum debate, presenciaram algum debate eleitoral. Eu já, professor. Já, né, Brenda? Brenda, nós precisamos acompanhar. E vocês ainda são novos, né? Mas como cidadãos, ainda não votam, mas como cidadãos precisam acompanhar, precisam estar por dentro também da parte política. Em um debate eleitoral, o político, o que ele faz? Ele vai falar tudo o que ele pretende fazer no seu governo. Ali no debate pode ser eu falar apenas a minha posição, debate eleitoral, o outro candidato fala a sua posição, que ele vai fazer no seu governo, e pode ter também uma troca. Um fala, um pergunta para o outro, e assim também pode acontecer um debate. Mas vamos ver opinião. Por que entra em debate? Porque debate e opinião são parecidos. Então, abram na página 20 do livro 3. Nós temos assim, lá em cima no panorama, página 20,
Peraí, deixa eu ver. Aí o debate é no início, aí vocês estão vendo crase, ótimo. Regrinhas de crase vocês viram comigo no 7º ano, hein? Não sei se vocês estão lembrados, mas nós vimos emprego da crase lá no 7º ano. E aqui nós temos, olha, continuando a reflexão sobre debate, que eu acredito que a Giovana também vai falar com vocês, que você vai ler neste momento um artigo de opinião publicado originalmente em 2010. Seu ator é Etevaldo Siqueira, um jornalista que discute as novas tecnologias da comunicação. Então, nós temos aqui linguagem de palanque dominará a internet, para vocês se basearem, para vocês construírem, desenvolverem um artigo de opinião, aqui tem uma ideia. Vocês podem pesquisar outros também, para terem uma noção de como desenvolver, tá bom? Lembrando que se usa a primeira pessoa. Antes da gente começar a leitura para se basear, deixa eu fazer só a chamada aqui que o nosso tempo voa. Hoje é dia 1º, Marisol, faltou aula do 9º ano A, e do 9º ano B, o Juan e a Vitória. São os alunos faltosos. Estou muito preocupada com esses alunos faltosos que depois ficam sem saber o que fazer. Paulo Vitor está aí? Paulo Vitor? Tem certeza que você está aí? Estou aqui. Que bom te ouvir. Não vai fazer nenhuma produção para me entregar, aluno? Tem certeza? Você tem noção do que você está fazendo com você mesmo, como aluno, como estudante? É só para você refletir. Enviei mensagem uma porção de vezes, você visualizou, coloquei lá para o Fábio isso, tá? Foi visualizado, não foi respondida, está devendo as produções. As 3, concluindo com o dia dessa semana. São 3 já produções pedidas. Andriei, você está aí, Andriei? Andriei faltou? Tá. Eu não falei nem o nome do Andriei, faltaram Andriei e Marisol. Muito bem. Quem pode ler o primeiro parágrafo, por favor? O segundo e o terceiro. Eu quero um para o primeiro, outro para o segundo e outro para o terceiro. Por enquanto, somente... Posso ler o primeiro? Primeiro, Eu posso ler o segundo? Segundo. Eu leio o terceiro, professora. Tainá, quem falou o terceiro? A Virna. Isso, eu leio o segundo. E Tainá... Eu leio o terceiro, então. Tá, então vamos lá. Obrigada, tá, minhas alunas participantes? Fico feliz com a participação de vocês. Então, nós temos o título e temos um subtítulo aqui, ó, o peso da internet deverá ser pela primeira vez relevante na campanha eleitoral deste ano, pois o Brasil contará com mais de 75 milhões de internautas em outubro. Com essa magnitude, é bem provável que a web se transforme num gigantesco palanque eletrônico na campanha política e exerça um novo e significativo papel nas eleições. Agora sim, vamos ouvir o que temos aí sobre um artigo de opinião. Não duvido que a internet supere até o interesse da televisão, atraindo mais eleitores, porque permitirá debates mais amplos de ideias e maior esclarecimento de dúvidas. Os internautas poderão optar entre centenas de sites e blogs e fugir à chatice dos horários gratuitos de rádio e TV. Teremos, então, comícios virtuais para milhões de pessoas, a qualquer hora, em qualquer lugar, com grande presença de vídeos no YouTube. Obrigada, Esther. Preocupa-me, no entanto, os possíveis problemas que teremos nessa campanha eletrônica. Mais do que isso, considero frustrantes os resultados da experiência que temos tido até aqui, de utilização política e cultural da internet. Obrigada, Tainá. Sou pessimista, leitor e forçado a concordar com a opinião de Nicolas K.
escritor americano especializado em tecnologia da informação, que citei em colunas anteriores, para quem a internet tende a inibir nossa capacidade de reflexão e, portanto, nos deixar mais estúpidos. Obrigada, Virna. Olha, perceberam nesses 3 parágrafos aqui o desenvolvimento primeira pessoa, não duvido, eu não duvido. Estão vendo? A diferença maior com o texto dissertativo argumentativo. E aqui ele foi colocando o tempo inteiro a opinião, o que ele achava, defendendo aí o debate. Aqui, no caso, é o debate eleitoral. O que vocês vão realizar é uma das outras propostas que tem aí no caderno de produção textual, tá? Enquanto ainda temos tempo, dá para a gente dar uma continuidade aí. Massa de asneiras. Quem pode ler o primeiro parágrafo e quem pode ler o segundo? Quem ainda não leu, tá? Por favor, para a gente variar as vozes. Rapidinho, preciso de ajuda. Pode ler, Maria Clara, o primeiro, e quem pode ler o segundo? Eu posso ler, professora. Ok, Ana Clara Tavares. Vamos lá. Então, pode começar, Maria Clara, por favor. É irritante a montanha de asneiras que encontramos na maioria dos comentários postados em blogs e sites. Poucos são os participantes de debates na internet que realmente agregam conhecimento, que trazem argumentos sérios e opiniões abalizadas em seus comentários. É claro que há exceções magníficas e honrosas, mas são exceções. Obrigada, Maria Clara. Além da massa de textos derivados, de erros e deformações da língua portuguesa que predominam na web, o que vemos com frequência são desabafos grosseiros e agressivos, quase sempre gratuitos, sem educação para a democracia e escudados no anonimato. Internautas, jovens e adultos, revelam uma ousadia que ultrapassa os limites do bom senso. Simplesmente por discordar do interlocutor, passam a ameaçá-lo, xingá-lo e a descarregar sua boçalidade. Obrigada, Ana Clara Tavares. Olha, tudo colocando a opinião. Vocês perceberam, hein, que um monte de linhas vocês podem ir colocando a opinião de vocês? Só para vocês irem observando, para terem como base, para facilitar o desenvolvimento. Lembrando que tem um número de linhas pedido nesse texto de artigo de opinião, tá? Agora vamos dar continuidade. Linguagem de palanque. Quem pode ler este parágrafo? Rapidinho, um que ainda não leu. Um menino aí, por favor. Qual menino que pode ler? Vamos, meus amores, que o tempo está passando. Vinícius, pode ler, Vinícius? Posso? Então leia, por favor. Espera aí, rapidinho. Linguagem de palanque. Ei, Vinícius, que houve aí? Desculpa, eu tava com um problema aqui em casa. Palanque? Linguagem de palanque, achou aí? Ok. Vai. Não tenho dúvida, o que predomina na internet até aqui é a linguagem de palanque. Populista e Demagógica. Impregnada de chavões, acusações grosseiras, calúnias, preconceitos e afirmações totalmente absurdas. Continua colocando a opinião dele, observe. Muito obrigada, Vinícius, para a gente ir concluindo este exemplo, embora o nosso tempo não sei se vai dar, esse parágrafo é grande. Rapidinho, alguém que possa ler, está terminando o nosso... Professora, quer que eu acabe? Oi. Deixa que eu acabe de ler. Oi? Quer que eu acabe de ler? Esse. Pode ser, vai. Pode ser? Ok. À medida que se aproximam as eleições, o leitor pode comprovar o volume crescente dessa linguagem panfletária ou de palanque. Os analistas mais indulgentes dizem que isso é natural e faz parte do aprendizado da grande massa de internautas. Não vejo problema com tanta tranquilidade e acho que estamos diante de um terrível bombardeio e de uma agressividade crescente na campanha eleitoral. Pior que isso, corremos o risco de criar um ambiente de confusão política
que tende a afetar muito mais as camadas de menor escolaridade, vítimas fáceis da demagogia e do populismo. E do populismo. Obrigada, Vinícius, pela ajuda. Então, olha bem, embora pessimista no curto prazo, sou otimista, olha a opinião dele, num futuro mais distante, pois acho que a linguagem de Palanque tende a perder totalmente sua eficácia e sua credibilidade. De qualquer modo, com todas as suas imperfeições, a internet abre uma